Amici sportivi, per la partita del secolo oggi parleremo di Zico, grandissimo giocatore, una delle più grandi mezzala di tutti i tempi, anche lui, perché ormai nello sport calcistico si può dire che tutti i numeri 10 sono sempre i migliori, da Maradona, Pelé, Cruyff, Platini. Zico appartiene a questa categoria. Grande giocatore, nato nel Flamengo, pensate che ha giocato 66 volte in nazionale segnando 45 reti. Un giocatore sfortunato per quanto riguarda titoli, perché non ha vinto un titolo mondiale e aspettava in quel 1982, quando l'Italia vinse il mondiale, di arrivare alla finale. Purtroppo poi per Zico, per il Brasile, ha trovato per la strada l'Italia, un'Italia fortissima. Pensate, ha vinto 4 campionati brasiliani, una Coppa Libertadores, 5 campionati del Rio e 2 volte Pallone d'Oro Sudan. Zico è stato l'eroe, l'idolo della folla flamenghista, rubro-negro, e poi venendo in Italia ha continuato a essere un idolo nella fila dell'Udinese, lasciando un grandissimo ricordo. Dopo dell'Udinese è andato ancora in Giappone, lasciando bellissimi ricordi anche in Giappone. Zico aveva una caratteristica enorme, aveva un gioco di gambe, un gioco di finta che poteva mandare un avversario a destra e a sinistra. Pensate che poi, quando è nato nel Flamengo, era un giocatore fisicamente non molto forte, praticamente è stato quasi costruito nel laboratorio, che è stato un po' rinforzato muscolarmente e poi è diventato quel grande Zico che noi abbiamo tutti conosciuti. Per la partita del secolo, ancora una volta una grande mezzala, e una delle più grandi, questo è Zico. Il paese è il Giappone. La festa celebra un addio e questa ovazione è rivolta ad Arthur Antunes Coimbra, meglio noto nel mondo del calcio sotto il nome di Zico. Il brasiliano riceve il tributo dei tifosi del Kashima, la sua ultima squadra, sotto lo sguardo emozionato dei 2 figli. Non c'è momento migliore per ricordare una grande passione alla quale ha dedicato la vita, il calcio. Eu acho que qualquer coisa que a gente faça tem que gostar daquilo. Tem que fazer com carinho, com paixão e querer fazer o melhor. Zico viene da una famiglia di calciatori, il padre e 3 di 6 fratelli sono stati giocatori. Nelle strade di Quintinho, il quartiere d'origine, conosce la libertà, le difficoltà della vita e il pallone. Eu tive uma infância muito agradável e muito feliz, porque morando no subúrbio, as crianças do subúrbio tinham espaços para fazer qualquer tipo de brincadeira, né? E que a parte do horário da escola você praticamente ficava o dia inteiro na rua. E eu acho que toda a minha personalidade, tudo aquilo que eu sou hoje, tem muito a ver com as minhas atitudes na mia infanzia, là in Quintino. È biondo, piccolo e magro e gioca a pallone con i bambini più grandi. Nel quartiere è noto a tutti per il suo talento. Come tutta la sua famiglia, Zico ha 2 passioni, il pallone e il flamenco. Eu sempre jogava no meio dos grandes. E muitas vezes, nos clubes, à noite, só podiam entrar maiores de 14 anos. E eu tinha 12, 13. Então, muitas vezes, eu ficava na porta dos clubes chorando para poder entrar, para poder jogar. E quando as pessoas viam eu na quadra jogando, aí entendiam melhor, né? Mas no início eu tive muitos problemas por causa disso. Gioca con gli amici nel Santos di Quintinho. Il suo nome arriva alle orecchie di Celso Garcia, famoso presentatore della radio e tifoso del Flamengo. Eu tinha algumas referências a respeito dele.
Ele, irmão do Edu, irmão do Antunes, dois craques já consagrados, era tido e havido pelos conhecidos como o melhor da família. Eu, então, sabendo que ele ia se exibir num torneio de futebol de salão do River, eu fui lá para ver realmente quem era o Zico. E eu realmente fiquei maravilhado com o que vi. O talento dele, que pesa a idade, o biotipo muito franzino, mas de qualquer maneira já tinha uma lucidez, qualquer coisa que me agradou profundamente. E falei com o pai dele, o velho Antunes, se ele mi autorizzava a levar o Zico para o Flamengo. Quel giorno Zico segna 9 dei 14 gol della sua squadra. All'età di 14 anni è alto 1,55 m e pesa 33 kg. Il Flamengo riconosce il suo talento, ma la dirigenza dubita che possa intraprendere la carriera da professionista con quel fisico. Havia por parte do Flamengo uma preocupação que eu jogasse bem, mas que não pudesse crescer e não pudesse desenvolver a minha musculatura. Então foi feito um trabalho de muscular, foi feito um trabalho de remédios, um trabalho de reforço da alimentação, né? E era necessário que eu me dedicasse praticamente quase que 8 horas de exercícios 3 vezes por semana. Zico sa bene che la sua carriera da calciatore dipende dall'alimentazione, da un corretto apporto vitaminico e farmaci adeguati. Gli anabolizzanti ormonali lo trasformano nel primo calciatore bionico. A 17 anni è alto 1,72 m e pesa 60 kg. Ma Zagallo, l'allenatore del Flamengo, non è ancora convinto delle sue possibilità. Ele foi franco comigo, quer dizer, ele me deu uma opção, se eu quisesse continuar lá, se eu quisesse voltar para a categoria de júniores, foi o que eu acabei fazendo, porque eu precisava jogar e eu estava querendo ir para as Olimpíadas e precisava estar jogando, e aí voltei para a categoria de baixo, mas ele várias vezes me trouxe para jogar, para ficar na reserva dos profissionais. Quando ele saiu em 74, é que o treinador que assumiu a condição, o Jobert, era o treinador que me conhecia, que foi meu treinador nas categorias de baixo o tempo todo. Sabia que eu estava mais maduro também, eu estava... E uma coisa importante, eu ia jogar na minha verdadeira posição, com a camisa 10 do Flamengo. E aí eu fui embora direto, né? Quando ele me deu a chance, eu comecei a jogar, fazer gols, e o Flamengo a ganhar, e fomos campeões já no primeiro ano, e nunca mais saí da minha condição. A 19 anni, noto come il Pelé Bianco, è già considerato il calciatore più promettente del Brasile, ma non viene convocato per le Olimpiadi di Monaco. Il tecnico del Brasile gli preferisce giocatori con maggiore esperienza. La vita per Zico non è facile e questo contribuisce a rafforzarne il carattere. Foi a grande tristeza da minha vida foi essa não convocação para as Olimpíadas, porque além de eu no pré-olímpico ter jogado muito bem, ter feito inclusive o gol da classificação, fui o artilheiro do campeonato, nós fomos campeões, e eu estava muito bem e ele não me convocou, e eu tinha como certa a convocação, né? Tanto é que eu nem escutei pelo rádio a convocação, porque eu já estava como certo. E foi a grande decepção da minha vida e foi a primeira e única vez que eu pensei em abandonar o futebol, foi naquele período. Fragile fisicamente ma forte mentalmente, Zico non si arrende mai e continua a lavorare sodo aspettando la sua occasione. Nel 72 è il miglior giocatore del Brasile, nel 74 vince il campionato nazionale con il Flamengo. O jogador de futebol, ele precisa, ele tem as oportunidades, mas se ele se desestimula, se ele acha que não vai ter, essa oportunidade vai demorar a chegar, quando ela aparece, se ele não estiver preparado, ele não consegue o seu objetivo. Eu acho que o importante da minha carreira é que eu estava preparado para aquela oportunidade, né? Então, quando ela surgiu, eu assumi a posição e não saí mais. Fa parte dei 40 giocatori preconvocati, ma Zagallo, ora allenatore della nazionale, non lo conferma per i mondiali del 74 in Germania.
Farà il suo debutto nel 76 nella Coppa Atlantica in una classica, contro l'Uruguay. O primeiro treinador que me convocou foi Oswaldo Brandão. Eu fiz vários amistosos, Copas, muito bem, adquiri a posição de titular. E quando chegou às vésperas da Copa do Mundo, nas eliminatórias, o Brandão saiu, entrou o Coutinho, que era meu treinador no Flamengo, e o Coutinho tinha ideias novas, ele é fã do futebol holandês de 74, do Carrossel da Holanda, e tentou modificar um pouco a seleção brasileira em termos da forma de atuar, procurando mais voltar para a parte tática do que propriamente para a parte técnica e criativa do jogador brasileiro. L'uomo che ha sempre dovuto lottare gioca il suo primo mondiale nel 78 all'età di 25 anni. Nella prima fase il Brasile riesce a strappare un pareggio con la Svezia. Reinaldo va in gol alla fine del primo tempo. Contro la Spagna rischia la sconfitta e lo 0-0 è più di quanto tutti sperassero. Nel terzo incontro il Brasile batte l'Austria, ma con difficoltà. La presenza di Rivelino rende il confronto con il passato ancora più doloroso. La magia del 70 è scomparsa. A seleção brasileira de 78 teve alguns problemas, algumas indefinições. O Coutinho fez muitas mudanças inesperadas na equipe e a cada jogo era uma equipe diferente. Mas mesmo assim o Brasil, pela sua qualidade, poderia ter ido para a final naquele jogo de Rosário, onde a Argentina permitiu, e o Brasil não foi o Brasil ofensivo que deveria ser naquele jogo, porque a Argentina estava cautelosa. E perdemos a oportunidade naquele jogo de chegar à final. O outro jogo, Brasil e Polônia e Peru e Argentina, a gente que não faz isso nunca acredita que os adversários possam abrir as pernas, né? Foi estranho a gente ver o Peru sofrer uma goleada, o que eu acho que não deveria ter acontecido seria o jogo num horário diferente. Eu acho que como acontece hoje numa Copa do Mundo, os dois jogos deveriam ser no mesmo horário, não o jogo do Brasil ser antes e a Argentina já jogar sabendo qual resultado tem que fazer. Então, eu acho que ali foi o grande erro da Copa do Mundo, né? Que dava-se entender que era para beneficiar a Argentina. E a maneira como os jogadores se apresentaram do Peru dentro do campo, né? Foi a gente que tinha visto o Peru até aquele momento jogar, vinha fazendo uma boa Copa do Mundo e, lamentavelmente, sofreu aquela goleada que nos tirou da final. Zico si consola con la sua squadra, il Flamengo, che domina il panorama calcistico brasiliano, vincendo il campionato dell'80, dell'82 e dell'83. Nós conseguimos, nesse período de praticamente 5 anos, ganhar mais títulos do que o Flamengo havia ganho em toda a história dele, que já era de quase 85 anos. Então nós conseguimos ganhar vários títulos no exterior, várias Copas, e conseguimos o Campeonato Brasileiro, conseguimos a Libertadores e o Mundial. Então, eu acho que a Libertadores, sem dúvida, que foi a Copa mais difícil pelas circunstâncias, né? Pelas rivalidades que existem dentro da América. Nós pegamos na final o time chileno, o Cobreloa, e vencemos no Maracanã bem e fomos pressionados, quase que apedrejados no Chile, perdemos de 1-0 e fizemos um segundo jogo no Uruguai, num campo neutro, e ganhamos de 2-0 e fomos campeões, e que nos deu o direito de disputar a Copa Interclubes com o Liverpool em Tóquio. Alla sua prima partecipazione, il Flamengo vince la Coppa Libertadores americana e conclude in bellezza un anno che lo vede aggiudicarsi la Coppa Intercontinentale battendo il Liverpool. Quando nós chegamos ao Japão, não se falava muito no Flamengo, se falava mais no futebol europeu, e no Liverpool, que eram os
dragões vermelhos da Europa e que ganhavam tudo, e que o Flamengo ali era, não vou dizer assim que seria a zebra, mas que não acreditavam muito que o Flamengo pudesse superar o Liverpool. E nós, quando entramos dentro do campo, né, entramos a 100 por hora e liquidamos o jogo logo nos primeiros 45 minutos. E aí, quando eles quiseram acordar, já não tinha mais jeito. E eu acho que foi uma grande lição que nós demos nos europeus, nos ingleses, né? Foi realmente um jogo bem fácil no primeiro tempo, que nós não esperávamos que encontrasse que nós criássemos aquela facilidade de decidir o jogo já nos primeiros 45 minutos. I brasiliani giocano un brillante primo tempo e vincono per 3-0 con 2 gol di Nunes e 1 di Adilio. Zico è il migliore in campo della partita e diventa una celebrità mondiale. 2 giorni più tardi è eletto miglior sportivo dell'anno in Brasile. È un giocatore intelligente che risolve ogni situazione con grande semplicità. Possiede una grande precisione ed è invincibile nei calci di punizione. Oltre ad avere un grande talento, è tenace, ha spirito organizzativo ed è determinato a vincere. Nel 1982 il Brasile partecipa ai Mondiali di Spagna sotto la guida di Tele Santana. La squadra ritorna alle origini, all'arte che è l'essenza del calcio brasiliano, con un centrocampo formidabile composto da Falcao, Toninho, Cerezo, Socrates e Zico. Sarebbe stato difficile superare questa squadra. A grande diferença de 82 para 78 é que 82, desde que o Tele assumiu em 80, a seleção brasileira jogou constantemente e foi mantida uma base. Então, a seleção brasileira chegou na Copa do Mundo, era uma geração boa, uma geração nova que estava se formando, e com um aspecto de conjunto, de coletivo, muito bom. E os resultados nos davam confiança de que a seleção poderia fazer um grande mundial. Nel primo incontro, il Brasile sconfigge l'Unione Sovietica con un gol di Socrates e 1 di Eder. Nella seconda partita contro la Scozia, Zico segna il suo primo gol in un mondiale e il Brasile vince per 3-0. Contro la Nuova Zelanda, il Brasile dimostra la sua superiorità con un 4-0. Altri 2 gol di Zico, 1 di Falcao e 1 di Serginho. Nel secondo turno, il Brasile affronta il campione del mondo, l'Argentina, che vede il debutto di Diego Armando Maradona. Al 12esimo, Eder colpisce di sinistro e prende il palo, ma Zico è pronto a mettere in rete. Al 68esimo, Falcao attacca sulla destra e mette al centro per Serginho, che conclude l'azione. Nós jogamos bem contra a Argentina, ganhamos bem, a seleção argentina é uma seleção forte, com Passarella, Kempes, Maradona, Bertone, Ardiles, Filol, uma seleção fortíssima, nós ganhamos até com certa facilidade. E veio a Itália, que também era uma grande seleção, né, com Conte, Antonioni, Cabrini, Rossi, Zoff, Scirea. E nós jogávamos, inclusive, pelo empate. Mas naquele dia, a seleção brasileira conseguiu cometer alguns erros individuais e que foram fatais para a nossa eliminação. A Sarria, al quinto minuto, Rossi con un colpo di testa mette in rete un passaggio di Cabrini. La reazione è immediata. Al 12esimo Socrates, su passaggio di Zico, mette nel sacco il veterano Dino Zoff. Al 24esimo Rossi sbaraglia Valdir Pérez con un potente destro. Il Brasile è incredulo. Falcao, con un magnifico sinistro, riporta il risultato in parità. 6 minuti dopo, su calcio d'angolo di Conti, Bergomi colpisce di testa, Tardelli prende la palla al volo e Rossi conclude l'azione mettendo la palla in rete. 3-2. Il Brasile è fuori dal mondiale. Eu acho que a derrota do Brasil naquele mundial, ele fez mal ao futebol mundial, porque
ficou prevalecendo um futebol de resultados, daquele time que entra para não perder e ganha uma Copa do Mundo. E aí as Copas subsequentes de 86, 82, 90 e 94 foram Copas que prevaleceu sempre mais a parte tática do que propriamente a arte de jogar futebol, a qualidade técnica. Zico si sente a casa nel Flamengo. 2 anni prima dei mondiali aveva rifiutato l'offerta del Milan. I tifosi del Flamengo scendono per le strade a festeggiarlo. Rio è in subbuglio. Ma nel 1983 la situazione cambia radicalmente. Zico è ceduto all'Udinese per 4 milioni di dollari. Eu, sinceramente, não tinha nenhum interesse em sair do Flamengo. Só que, na época, havia um presidente que, naturalmente, deve ter dado a palavra dele de uma negociação, e ele alegando que 2 anos depois eu teria passe livre e que se o Flamengo não me vendesse naquela época não arrecadaria nada. Então ele pensou mais na parte material somente do que propriamente naquilo que eu significava pelo Flamengo, que tinha feito, tinha ajudado a construir no Flamengo. La prima stagione va per il meglio. L'Udinese sta per qualificarsi per la Coppa UEFA e Zico segna 19 gol, uno meno del capocannoniere del campionato, il potentissimo Michel Platini, che gioca per la grande Juventus. Foi uma experiência gratificante porque quando eu fui vendido, muito se falou que eu não ia me adaptar ao futebol europeu por ser um futebol pesado, de muita marcação. E eu pude, no primeiro ano, mesmo jogando numa equipe que não era de ponta, mas que queria ser de ponta, eu pude fazer um bom campeonato, chegar quase à artilharia do campeonato, ficando somente um gol atrás do Platini, que jogava no Juventus e que o Juventus foi o campeão. Ele fez 20 gols, eu fiz 19, mas ele jogou quase 30 partidas e eu joguei 23. Então a média de gols acabou se tornando maior, eu inclusive ganhei um prêmio por causa disso. Nella seconda stagione Zico risente della marcatura stretta dei difensori e del fisco italiano. Inoltre, in seguito a una serie di incidenti e problemi extrasportivi, riesce a segnare solo 3 gol in 16 partite. Eu tive um problema muito sério com a parte do imposto de renda, já que eu tinha 2 contratos, um contrato como jogador de futebol e um contrato da minha imagem. O que deu problema foi o contrato da venda da minha imagem, já que eu fiz esse contrato no Brasil, no dia 10 de junho, antes de chegar a ser residente na Itália. Portanto, eu devia explicações ao fisco brasileiro, ao imposto de renda do Brasil. Todo o dinheiro que eu recebesse desse contrato de imagem, eu pagaria o imposto normal, como sempre paguei no Brasil. Só que quando eu cheguei na Itália, em julho, agosto, o presidente alterou a data do contrato, passando esse contrato de imagem para 5 de agosto, se não me engano, ou 3 de agosto. E com 3 de agosto eu já era residente na Itália. E foi aí que ocorreu todo o problema. Eu, por causa desse contrato, acabei não recebendo nenhum centavo do meu contrato de imagem. Só que eu entrei com recurso e provei para todos no tribunal que eu não tinha nenhum problema com imposto de renda. Inclusive foi o atleta e o cidadão de Udine que naquele período pagou mais imposto de renda. Eu lembro que eu paguei, se não me engano, 450 mil dólares de imposto de renda. Meu contrato como atleta, sendo a pessoa, o cidadão que mais pagou imposto de renda da cidade de Udine. Al termine della stagione 83-84, Zico rompe il contratto con l'Udinese per tornare al Flamengo. Ma quasi subito un contrasto in campo gli procura una brutta lesione e deve essere operato in Brasile e poi negli Stati Uniti. Fa parte della squadra che vince il campionato brasiliano nell'86, ma in realtà non tornerà più quello di un tempo. Nella Coppa del Mondo dell'86 il Brasile incontra la Francia nei quarti di finale.
Una partita meravigliosa, ricca di intensità ed emozione. Al 16° Careca dà il suo contributo a una prestazione di altissimo livello. La Francia reagisce. Rocheteau mette in mezzo da destra. Stopiran non arriva sulla palla, ma Platini, smarcato, pareggia al termine del primo tempo. A metà del secondo tempo Zico entra al posto di Müller. Contra a França, eu entrei, faltavam 20 minutos, aí recebi a primeira bola, dei um passe para o Branco, que sofreu um pênalti. E aí fui cobrar e cobrei mal, bati fraco e acabei desperdiçando uma oportunidade que poderia levar o Brasil a uma vitória. Não considero que aquilo tenha sido essencial para que o Brasil fosse eliminado. Porque depois o Brasil teve a disputa de pênaltis, e na disputa de pênaltis aí sim nós desperdiçamos e fomos eliminados. È una partita vibrante, dove entrambe le squadre vogliono la vittoria. L'incontro si conclude in parità e si va ai rigori. Zico questa volta realizza, ma il Brasile non riesce a qualificarsi. Luis Fernandez segna il rigore decisivo e la Francia passa alle semifinali. Il mondiale termina qui per Zico. Alla fine dell'89 conclude la carriera accettando l'incarico di ministro dello sport, ma questa professione non fa per lui e si dimette nel corso dello stesso anno. Ma lascia un'eredità importante, la legge Zico. Eu me sentia feliz de poder dar a contribuição ao Brasil, ao meu país, como secretário de esporte, e deixei um trabalho pronto, né, no sentido de que pudesse ele ser bem encaminhado para o futuro. E eu acho que essa foi a minha passagem pelo governo, não pensando nunca em fazer política, em tirar proveito do cargo para me candidatar no futuro, e sim procurando passar a minha experiência de esportista em benefício do esporte brasileiro. Libero da ogni responsabilità politica, Zico decide di accettare la proposta del Kashima Antlers, una squadra della seconda divisione giapponese. Ha 38 anni e ginocchia deboli, ma la determinazione è quella di un campione. Torna a giocare e svolge un ruolo importante nella promozione del calcio e nella creazione della lega professionistica. Quando assinei contrato com eles, eu estava sem jogar 1 ano e meio mais ou menos e fui para lá e falei com eles claramente que se eu não tivesse condições de jogar, que eu ia fazer um trabalho de pelo menos 1 mês aqui no Rio, depois mais 1 mês lá no Japão, e que se dentro de 2 meses eu não me sentisse em condições de jogar, que eu estaria disposto, se caso eles quisessem, a ficar lá, permanecer como um técnico, como um professor. E dentro desse mês que eu fiz de preparação aqui, lá quando eu cheguei lá, a diferença de qualidade técnica era tão grande que eu mesmo com 70% a 80% da minha condição física, eu com a qualidade técnica poderia jogar e com um rendimento. Tanto é que eu, no primeiro campeonato, joguei praticamente todos os jogos, acabei me tornando artilheiro da segunda divisão e levando meu time para a divisão principal, e depois joguei praticamente 1 ano e meio no primeiro campeonato da J-League. Nel febbraio del 96, l'instancabile Zico, con la collaborazione del Kashima, fonda la Zico di Rio, una scuola per calciatori in erba. È la realizzazione di un altro dei suoi sogni. Grande sonho, grande objetivo realizado, de poder retribuir às crianças, aos jovens, tudo aquilo que eu recebi do futebol. Então, esse centro de futebol foi uma maneira de eu retribuir isso, ao que o futebol me deu. E eu, como gosto muito, e é uma das minhas paixões, então eu me sinto muito feliz aqui de poder realizar isso e poder dar emprego a muitas pessoas, poder ajudar meus ex-companheiros e poder
passar meus conhecimentos de futebol aos futuros jogadores. Oggi collabora ancora con il Kashima, di cui è responsabile della sezione calcistica del club. Dou meu sangue, minha alma para aquilo que eu estou fazendo ali e com isso crio uma identificação. E essa identificação faz com que a gente não pense só na parte profissional, pense na parte do coração, no lado emocional, onde eu estou bem. Então, no Japão foi uma coisa que eu praticamente criei, né? Como se fosse um filho, o Kashima. Então, não tem como, não é fácil cortar o cordão umbilical. Zico ama il suo lavoro e guarda alla Coppa del Mondo del 2002, una tappa fondamentale per lo sviluppo del calcio giapponese. Eu acredito que a parte econômica é o que menos importa, porque se você não adianta ter uma vida econômica muito boa se você não tem família, se você não tem saúde, se você não tem prazer no seu trabalho, não tem amigos e não sabe dividir o pão. Eu acho que a grande vantagem minha é poder saber dividir o pão, saber que aquilo que eu ganho eu aplico no meu país, eu dou emprego a muita gente, muitas famílias dependem deste meu projeto, então eu fico muito feliz com isso, de poder dividir o pão que Deus me dá a cada dia. 847 partite e 601 gol con il Flamengo. 66 gol in 88 partite con la nazionale. Ma i numeri non dicono che Zico è stato il più grande idolo della storia del Flamengo, un esempio per tutti, un uomo che ha superato ogni difficoltà, un talento reso ancora più grande dalla costanza.